Hoje no De Papo com Angel eu vou mostrar pra vocês como utilizar um pêndulo. Esse é o meu pessoal, tá até um pouquinho velhinho. Existem outros aí no mercado que a gente utiliza. Eu vou falar um pouquinho sobre eles, como eu uso no dia a dia, pra que ele serve, e vou ensinar vocês pelo menos o básico aí, como vocês vão manipular um pêndulo de vocês. Vamos lá. Esse pêndulo é um de cristal, que é um pêndulo de pedras. Existem outras pedras também, mas eles são feitos especificamente para limpeza de ambiente, para renovar energia, alinhamento de chakras, para a gente conseguir respostas muitas vezes de sim ou não. Existem outros pêndulos. Aqui é uma foto só para vocês ilustrativa, tá? Tem um pêndulo de madeira, eu não tenho ele aqui, e os de metal. Os de metal geralmente são utilizados mais para mesa radiônica, mas também dá para fazer limpeza. Eles absorvem muito mais energia, tá? Esses de metal costumam ter um testemunho. O que é testemunho? Bem nessa pontinha aqui, muitas vezes eles rosqueiam. Então a gente consegue colocar o nome. Então eu vou trabalhar com a fulana de tal. Aí eu escrevo o nome da fulana de tal. Às vezes eu vou fazer um trabalho para ela a longa distância, né? Então ela não tá ali na minha frente. Eu escrevo o nome dela, enrolo num pedacinho assim de papel e coloco aqui dentro, que é uma maneira de eu me conectar com essa pessoa. E o de madeira, ele também é para limpeza de ambiente, também serve para poder limpeza de chakra. Ele tem um metalzinho na ponta, geralmente internamente. Aqui dá para ver melhor? Na parte de interna tem um metal, que é para conseguir dar peso, para a gente conseguir captar a energia, né? E também porque a madeira absorve muito mais energia. Tudo que é de madeira absorve muita energia, fica carregado. Então é uma maneira da gente não absorver a energia de outras pessoas, do ambiente. Vamos lá. O que seria esse pêndulo, né? Para que serve ele? Vamos entender primeiro para que serve. O pêndulo nada mais é do que um instrumento de comunicação com o meu inconsciente. Então, assim, tem pessoas que têm uma facilidade maior para entender o que está acontecendo. Então, assim, eu entro num lugar e às vezes eu sinto um desconforto, eu já sei que aquele ambiente está carregado, é uma pessoa que tem uma sensibilidade maior. Mas tem pessoas que às vezes não conseguem entender o que está sentindo. Às vezes é difícil você decifrar aquilo. Então, o pêndulo ele é só um meio de comunicação. Então, você consegue fazer uma pergunta, por exemplo, no ambiente. Se o ambiente está carregado. E o pêndulo ele vai te responder se sim ou não. Ele consegue me trazer dar várias respostas, né? Ou de sim ou não. Então, até em relação ao tempo, se é um tempo que vai chover, eu consigo perguntar, porque eu consigo captar essa energia. Mas, na verdade, quem capta energia não é o pêndulo, somos nós mesmos. Então, a partir do momento que eu capto essa energia, é como se essa energia ela vibrasse no meu corpo e ela vai passando para o pêndulo. Esse pêndulo ele vai me dar uma resposta virando para um lado é sim, virando para o outro lado é não. Então, basicamente é isso. Esse vídeo talvez fique um pouco longo, mas é importante a gente saber alguns detalhes. Então, quem pode comprar, como vocês podem escolher o pêndulo de vocês, como vocês podem usar para quem não tem tanto domínio do pêndulo, como trabalhar, como programar o pêndulo, porque a gente tem que entender, o pêndulo tem que estar de acordo com a nossa energia. Então, vamos lá, vamos com calma. A primeira coisa que a gente vai entender é comprar o pêndulo. Qualquer pessoa pode comprar o pêndulo, tá? Você encontra os pêndulos pela internet, ou então em lojas, principalmente loja que vende pedra, já tem os pêndulos certinho, ele vem assim, né? Tem outras pedras, às vezes já vende de metal também nessas lojas. Eu pessoalmente prefiro ir na loja, porque na internet a gente não sente tanto qual a energia, o peso do pêndulo, e isso é uma coisa muito pessoal. Então vamos supor que vocês estão na loja. Vocês têm várias opções de pêndulo. O ideal é que vocês se conectem com o pêndulo que está chamando mais atenção para vocês. Então vocês vão fazer basicamente fechar o olho e encostar não, né? Mas aproximar a mão nos pêndulos que estão disponíveis e vocês vão sentir como se fosse um formigamento, é um chamado a mais. Cada um sente de uma maneira diferente, mas eu geralmente sinto tipo um formigamento na mão e a gente já sabe que aquele pêndulo é nosso. Eu tenho outro pêndulo em casa, outros pêndulos, mas eu uso o meu velhinho porque é o que mais eu me conecto com ele. Mas eu posso usar outros, mas é porque esse teve o meu chamado. Então, basicamente, para escolher é isso. E aí vocês vão lá e compram. Tem várias pedras, tá? Então, tem pedra de quartzo, tem de cristal. E isso vocês vão sentir também na hora que vocês se conectam com o pêndulo, tá? Esse daqui, ele tá no tablet, mas o ideal é que imprima ou que vocês façam esse desenho, tá?
Isso daqui vai ser o primeiro passo a passo para vocês aprenderem a manipular o pêndulo. Ele é um gráfico de programação. Então ele mostra o lado negativo girando para o sentido anti-horário e o lado positivo girando para o sentido horário. E esse daqui seria uma zona neutra. É uma zona onde a gente não, quando a gente está perguntando alguma coisa, ainda não tem uma resposta. Então, lembrando, aqui está no tablet só para mostrar para vocês. Mas para programar o pêndulo, vocês vão deixar esse papel em posição reta, assim, em cima da mesa. Vou virar para mim. Uma mão vai segurar o pêndulo, vocês vão segurar no movimento de pinça. Não pode apertar muito, tá? É bem sutil. É bem só para encostar mesmo. E o que vai segurar é o restinho da pontinha, ó. Que vai vir no... Dá pra ver, né? Vai vir na mão aqui. E aí você vai encostar assim. Aqui vocês vão treinar. Vai ter gente, e isso é normal, que vai demorar para conseguir que o pêndulo vibre. É normal isso, tá? Não é de primeira que o pêndulo vai vibrar. Então o importante é o seguinte, toda vez que eu for manipular o pêndulo, eu tenho que estar num ambiente tranquilo, sem ninguém interferindo, sem muitas pessoas chegando no lugar. Tenta fazer uma meditação ali de 10, respira 10, fundo, né? Respira e expira 10 vezes, que aí você dá uma conectada com você mesmo. Importante, mente estar tranquila e não estar pensando em mais nada, só nisso, tá? Quem faz meditação tem uma facilidade maior para se conectar. Vocês vão começar com o pêndulo no meio, na posição neutra, e vão treinar o pêndulo. Vão treinar o pêndulo e vão pensar que ele está no neutro. Vocês vão mexer, ó, eu tô mexendo propositalmente, tá? Então você está programando que assim é que a posição está neutra. Então está neutro, está neutro. Reparem que essa minha mão, ela tá pra cima. Porque essa minha mão é como se fosse uma antena. É uma maneira de eu captar. Se eu não fizer isso, não tem problema, mas eu consigo captar melhor a energia com a mão pra cima. Parece que eu sinto melhor o que tá no meu inconsciente. Então vamos lá. Pêndulo, quando estiver assim, isso vocês vão pensar, não precisa falar. É porque está neutro. A pergunta está neutra ou ainda está indeciso. Feito isso, vocês vão parar o pêndulo e vão programar ele que pro sentido horário a resposta é sim, ou seja, positivo. Então vocês vão girar propositalmente o pêndulo e pensar que é sim, 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 positivo, sim, positivo, sim. Vamos fazer isso algumas vezes. Parou e o contrário. Anti-horário, propositalmente, e vão programar negativo, não, negativo, não, negativo, não. E vamos fazer isso algumas vezes, porque o seu cérebro tem que entender que ele vai vibrar de uma maneira para quando for a resposta sim e uma maneira quando a resposta for não. Feito isso várias e várias vezes, é hora de treinar sem mexer propositalmente. Então vocês vão colocar o pêndulo para baixo. Eu já vou ensinar vocês como segurar, programar essa distância, tá? Vamos por partes. Vocês vão segurar o pêndulo para baixo. Notem que meu braço tá apoiado. Se eu estivesse fazendo alguma coisa em pé, não tem como meu braço estar apoiado. Mas já que eu tô sentada, eu apoio o meu braço. Porque o importante é ele estar o mais relaxado possível. Não posso estar tensa. Eu vou apoiar meu braço e vou perguntar para ele se esse polo é positivo ou negativo, né? Então eu vou perguntar, aqui é positivo? E vou esperar ele vibrar. O meu pêndulo, ele vai naturalmente, é que o meu já tá programado, mas ele naturalmente vai começar a vibrar pro lado direito. Eu não estou contraindo propositalmente, mas ele vai vibrar pro lado direito. Aqui ele tá bem sutil, porque eu tô gravando, tô fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, não tô tão concentrada. E ainda é um iPad, então o iPad ele tem outras ondas que acabam interferindo. Faço a mesma coisa com o outro lado, então meu pêndulo gira pro lado esquerdo, que é o polo negativo. Ele vai girar também, ó, também não tô mexendo. Até eu fico impressionada. É muito incrível, gente. Aí quando eu vejo aqui no meio, depois eu venho na zona neutra, que é o risquinho. Pêndulo, você vai estar na zona neutra, faça o movimento de zona neutra. E ele vai fazer o movimento da zona neutra. Aqui, gente, isso é só o treinamento. Vocês vão fazer isso várias vezes. Lembrando que isso é um papel. Como vocês vão saber que vocês estão bem treinados? Vocês vão virar o papel, isso aqui é um papel. Vocês vão virar o papel. Não vou virar para não riscar a tela, tá? Mas o papel vai estar virado para baixo. E aí vocês vão estar, então vamos supor que o papel tá aqui. Vocês vão se conectar com aquela região e vão falar, esse lado é negativo ou positivo? Então vamos lá, esse lado é negativo ou positivo, gira pro lado esquerdo ou direito.
Então vocês se conectam, ele girou pra cá, então é positivo. Confere. Ele tava em cima do lado negativo. Aí você programa de novo. Gira pro lado certo. Aí você vai vendo, e você vai conferindo. Gira o papel, não precisa estar olhando. Pode ser um papel mais grosso pra vocês não enxergarem que tá impresso. Deu pra entender? Sim. Certo? Essa é uma maneira de você programar o pêndulo. Agora, qual a distância correta do pêndulo? Vocês veem que tem uma cordinha bem grande. Eu não vou segurar necessariamente na ponta, tá? E às vezes também não posso segurar tão próximo. O importante é que cada pessoa precisa de um distanciamento diferente. E às vezes a mesma pessoa, então no caso eu, dependendo do que eu vou fazer, então eu vou fazer um trabalho de limpeza de chakra de alguém. Eu uso uma distância diferente. Qual a melhor maneira, ainda mais para quem está começando, de programar e de saber qual é a melhor distância? Vocês vão pegar uma pirâmide de pedra e vão colocar o pêndulo bem em cima delas. Pode colocar aqui uns 2 centímetros. E aí vocês vão colocar aqui. E esperar o pêndulo vibrar. O meu pêndulo ele já está vibrando um pouco, mas ele não está movimentando muito, tá vendo? Ele está meio paradinho. Vou soltar um pouco mais de corda. Nesse caso ele está vibrando um pouco mais. Vou soltar um pouco mais de corda. Pra mim ele vibrou melhor aqui. Ele tá tendo um giro mais amplo. Então essa é a distância que eu vou usar. Posso testar mais e vou até o final só pra eu saber qual que tá melhor. É que pra mim eu sei que geralmente esse comprimento é o que eu melhor me adequo. Então assim só a maneira de vocês descobrirem o comprimento, certo? Marca lá, grava que é mais ou menos o tanto de vocês. Como que a gente vai usar esse pêndulo? Como que a gente vai limpar esse pêndulo? Assim que você comprou da loja, como qualquer pedra que a gente compra em loja, a gente tem que limpar, fazer uma limpeza energética. Então você pode deixar ele um tempinho no sal, ou deixar, geralmente costumo fazer isso, por isso que ele tá até enferrujadinho, coloca na terra, num vasinho, e deixa lá um tempinho, tá? Pode usar em água corrente também, e isso vai fazer com que esse pêndulo limpe essa energia que vem da loja, de outras pessoas que manipularam ele, tá? Feito isso, você não precisa estar sempre fazendo isso não, tá? Toda vez que você for usar o pêndulo, você vai se conectar com a energia dele, vai pedir permissão para trabalhar com ele e vai pensar, é como se fosse uma oração pessoal, né? Então você vai pensar, a partir de agora me conecto com o pêndulo e ele vai ser o meu veículo de comunicação. Sempre pensa nisso. A sua mão é a sua limpeza energética. Então toda vez que eu vou fazer uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta, sei lá, sobre o ambiente de agora. Esse ambiente está com energia carregada? Eu vou limpar a minha mão mesmo, eu vou passar sobre o meu corpo 3 vezes. Fazendo isso, você já sente que está descarregando. E você joga como se fosse jogando essa energia embora. Faz isso 3 vezes. E aí você faz essa pergunta. Quero fazer outra pergunta. Mesma coisa. Fiz uma limpeza energética. Sempre limpa. Sempre que você for usar o pêndulo, limpa 3 vezes. Isso daqui eu trouxe são outros tipos de pêndulo, tá? Eles não são pêndulos de radiestesia, mas eles são pêndulos para você deixar em casa, né? Então você pendura na janela. Geralmente a gente coloca na janela por conta do sol, que vem a luz e reflete, né? Ele amplia a luz, né? Então o cristal aqui ele tem a intenção de limpeza do ambiente, e nesse caso, esse daqui ele é só o cristal. Nesse caso aqui, ele tem uma cor de cada chakra, que serve justamente para trazer o equilíbrio dos chakras para aquele ambiente. Mas ele é um pêndulo mais para você deixar ali parado, deixando agir a luz do sol. É a própria pedra que vai fazer a ação. É diferente da proposta do de radiestesia, tá? Vou ensinar o básico para vocês, tá? Existem várias coisas que a gente pode usar o pêndulo, mas pelo menos o básico para vocês irem aprendendo. Vão treinando essa parte de programação do pêndulo, vai virando a papel, descobrindo se vocês estão acertando o seu lado positivo e o negativo. Mais pra frente eu faço outros vídeos, caso vocês queiram, de outras maneiras de vocês treinarem, perceberem se estão sensíveis ou não. Mas uma coisa que vocês podem fazer é descobrir se o ambiente está precisando de uma limpeza. Então vocês vão chegar num ambiente, numa casa nova, estão, sei lá, no hotel, vocês vão colocar o pêndulo, vão fazer a meditação, vão respirar, fazer tudo aquilo que eu já ensinei, o passo a passo, e aí vocês vão perguntar, esse ambiente está com energia negativa? E o pêndulo vai me responder se sim ou se não.
Se eu descobrir que o pêndulo está com a energia positiva, maravilha, acabou por aqui. Eu posso ir de cômodo em cômodo, tá? Ele pode também me dar a resposta negativa, então esse pêndulo não, essa energia do ambiente está negativa. Aí o que eu posso fazer é energizar o ambiente, tá? Eu vou fazer vídeos sobre isso também. Posso fazer isso sobre alguma coisa, então eu trouxe isso daqui que eu ganhei o colarzinho, comprei no brechó, quero saber se ele tá trazendo energia de alguém. Então eu vou lá e pergunto pro pêndulo se eu preciso fazer uma limpeza nesse objeto. Então eu preciso fazer uma limpeza energética nesse pêndulo? Ele vai me responder se sim ou se não. Se ele me responder se sim, eu posso fazer uma limpeza da maneira que vocês estão acostumados, tá? Eu geralmente costumo usar sal. Eu trouxe até um pouquinho de sal aqui. No caso, essa daqui é uma pedrinha, eu poderia deixar ela aqui dentro. Tá ótimo. Mas vamos supor que fosse uma coisa maior. Um objeto maior, sei lá, que tem uma pulseira. Um monte de coisa que eu comprei. Aí vocês podem fazer até um círculo ao redor. Aí você coloca aqui e deixa o dia inteiro ela descarregando, tá? O que vocês podem também fazer é assim. Deixei 24 horas. Deem objetos, principalmente madeira. Lembra que eu falei lá no começo? Que elas demoram mais para desimpregnar a energia. Então vocês podem confirmar com o pêndulo depois. Deixou lá um dia inteiro. Ah, eu preciso fazer mais tempo de limpeza desse objeto? E ele vai me responder se sim ou se não. Então o pêndulo é uma maneira de você ir conversando com você mesmo. Ah, deixa mais quanto tempo? Mais um dia inteiro? Ele vai te falar que sim ou que não. Você pode bater um papo legal com o seu pêndulo aí. Agora eu vou dar uma dica bônus, tá? Essa dica é uma maneira de vocês energizarem a água, tá? Vamos supor que você quer energizar água para você tomar, ou para alguém que está acamado, você quer dar uma água mais energizada. Então você pode ir lá e carregar ela de energias positivas. Você vai fazer sua limpeza, todo o seu ritual, sua oração, pedir para se conectar com o pêndulo, se desconectar com o ambiente, tudo mais, bem em cima do objeto, tá? Uma coisa importante, aqui eu vou estar meio contraída, eu posso ficar em pé. Vocês vão girar pro lado do sentido horário. Mãozinha, anteninha. E começa a enviar coisa positiva. Então, saúde, prosperidade, bem-estar, o que vocês querem. No caso, eu tô enviando essa água para alguém que tá acamado. Então eu quero saúde, paz, sossego, força, saúde, paz, sossego, força, saúde, paz, sossego, força. E vai girando até no máximo 3 minutos, tá? Não precisa mais que isso. Faz isso, toma água, dá água para a pessoa tomar, tá energizada, uma água energizada. Gente, vocês gostaram de saber um pouquinho mais sobre os pêndulos? Não esquece de me curtir aí, deixa o joinha, segue o canal, segue lá no Instagram também, deixa comentários aí, sugestões para os próximos vídeos. Até o próximo!